Fala galera, beleza? Professor Jandir Gomes na área. Hoje estaremos com mais um vídeo sobre problemas envolvendo subtração. Isso mesmo, pessoal. Vamos continuar a falar um pouco sobre alguns problemas no nosso dia a dia que pode acontecer em que a gente utiliza subtração para resolvê-los. Então vamos pensar o seguinte. Hoje eu estou trazendo o seguinte, a comparação de quantidades. Então vamos usar a subtração para comparar certas quantidades que podem envolver os nossos problemas. E o problema que eu estou trazendo nessa aula é o seguinte, vamos continuar um pouco os problemas envolvendo subtração e nesse terceiro exemplo eu vou fazer o seguinte, um avião Boeing 747, então é importante a gente notar que esse número tem a ver com o tipo de avião que está nesse problema. E ele diz o seguinte, que esse avião pode transportar 370 passageiros. E um avião DC-10, então tem aqui um avião DC-10, pode transportar 285 passageiros. A pergunta do meu problema é o seguinte, quantos passageiros o Boeing 747 pode transportar a mais que o DC? Então, essa aqui é a nossa pergunta, certo? Então, quantos passageiros o Boeing 747 ele pode transportar a mais que o DC-10? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar as nossas informações. Então, a gente sabe que o Boeing, né? Tem aqui o Boeing 747. A informação que ele dá, ó, temos aqui, ó, 370 passageiros. Então, a gente tem aqui a nossa informação. Já o DC-10, então a gente coloca aqui, ó, DC-10, ele pode transportar 285 passageiros. A nossa pergunta, a gente quer saber como aqui a quantidade é maior, né, do Boeing. Ele quer saber quantos passageiros o Boeing transporta a mais. Então, nesse caso, pessoal, a gente está justamente querendo comparar quantidades. Então, sempre que a gente tiver essa ideia de comparar quantidades, vamos utilizar problemas envolvendo subtração, porque a gente vai fazer a diferença desses dois valores. E fazendo a diferença, eu tenho aqui, ó, 370, que é o número maior. Vou fazer a diferença entre 285. Então, aqui eu vou fazer a conta de subtração que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Se você perdeu a aula de subtração, volta aí para poder acompanhar. Beleza? Então, agora vamos fazer essa subtração. 370 menos 285. Então, aqui nesse caso, 0 tira 5, não dá. O que é que eu faço? Pede emprestada do 7, vai virar um 6, e aqui eu transformo o 0 no 10. Agora, que é 10, eu posso fazer 10 menos 5, vai dar 5. 6 tira 8, não dá também, o que é que eu faço? Pede emprestada do lado, se era 3, vira um 2, e esse 6 vira um 16. Agora, como é 16, 16 eu tiro 8, fica 8. 2 tira 2, fica nada. Então, a gente encontra o número 85. O que é esse número 85? Foi a diferença entre 370 e 285. Logo, nesse caso, 85 é a quantidade a mais. Então, minha resposta para esse problema é o seguinte. O Boeing 747 pode transportar, e a gente vai olhar aqui, ó, 85 passageiros a mais que o DC-10. Então, a gente resolve nosso problema
envolvendo comparações de duas quantidades, e nesse caso, as quantidades são o número de passageiros que cada avião pode transportar. Ficou clara essa ideia, pessoal? Vamos fortalecer mais um pouco vendo mais um exemplo. Então, pessoal, nosso exemplo agora fala o seguinte: à vista, certo? Um automóvel custa R$ 26.454. Então, esse aqui está dizendo que é o valor à vista. Já a prazo, o mesmo automóvel custa R$ 38.392. A diferença entre o preço cobrado é chamado de juros. Então, observe que esses dois valores são diferentes. Então, ele diz que a diferença é o que a gente chama de juros. Nesse caso, qual é a quantia que pagará de juros? Então, a gente está comparando aqui dois valores, certo? Um a gente conhece bastante, que é o famoso juros. Então, a gente quer saber quanto é os juros desse problema, porque existe uma diferença entre pagar a prazo e pagar à vista. Então, vamos observar o seguinte, que à vista, então vamos colocar aqui o valor à vista, o automóvel ele custa R$ 26.454. Então, esse aqui é o meu valor à vista. Já ele fala aqui, ó, que a prazo, então a gente tem aqui a prazo, o valor é R$ 38.392. Então, nesse caso, a gente quer saber qual é os juros envolvido nesse problema. Mas ele disse que os juros, tá, que ele vai ser a diferença entre os preços cobrados. Então, nesse caso, a gente vai fazer o quê? Pegar o valor maior, que é a prazo, né? Então, vou fazer aqui o valor a prazo, que é 38.392, e vou fazer a subtração do valor à vista, que é mais barato, você pagar na hora, e vão encontrar o resultado dessa subtração, o nosso juros. Então, vamos lá. 2 tira 4, não dá. O que é que eu faço? Pede emprestado do 9, vira um 8, e aqui fica 12. 12 tira 4, dá 8. 8 tira 5, eu consigo, então dá 3. 3 tira 4, não dá. Pede emprestado aqui do 8, vira um 7. Esse aqui fica 13. 13 tira 4, fica 9. 7 tira 6, dá 1. 3 tira 2, dá 1. Então, veja que a gente encontra um número aqui, né, que é o 11.938. Nesse caso, justamente os juros, né, que ele fala aqui, é justamente esse valor. Então, qual é a quantia que pagará de juros? Os juros, nesse caso, será de R$ 11.938. Ou seja, se você escolher a opção para pagar a prazo, né, aos poucos, você vai ter que pagar uma quantia a mais, que é os seus juros, de R$ 11.938. Então, pessoal, esse problema acontece muito no dia a dia das pessoas, certo? Então, muitas vezes a gente tem várias promoções de comprar à vista ou a prazo, e é importante a gente saber calcular os juros desses problemas, beleza? Ficou clara essa ideia, pessoal? Deixe seu comentário se gostou do vídeo, certo? Acompanhe os próximos vídeos ativando todas as notificações, beleza? E não deixe de se inscrever no nosso canal, para não perder nenhuma novidade que a gente vai trazer nas próximas aulas, beleza? Então, espero vocês na próxima aula. Valeu, pessoal!